Olá, hoje nós vamos apresentar um trabalho de avaliação de desempenho e competência da professora Fabiana e de gestão de carreiras do professor Plínio, apresentado por mim, Camila Silva, pela Camila Zambianco, pela Tainá Serafim e pela Vanessa Costa. Nós vamos falar nesse trabalho um pouco dos processos de avaliação de desempenho e dos crescimentos das carreiras dos indivíduos dentro de uma determinada organização. A instituição que a gente escolheu para falar no nosso trabalho é uma instituição pública. Ela é uma autarquia federal. Mas o que seria uma autarquia federal? A autarquia federal seria uma instituição em que ela tem autonomia própria para determinadas decisões, como o recebimento de verbas, ela tem autonomia para ver o que vai fazer com essas verbas que são recebidas pelo campus. Como vocês podem ver aqui na foto, a instituição que a gente escolheu para falar no nosso trabalho sobre os processos de carreira e avaliação de desempenho é o Instituto Federal em que a gente estuda, e ele tem como razão social Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo e o seu nome fantasia IFSP Campus Sertãozinho. Quando nós falamos que estudamos, é muito comum essa pergunta. Mas existe federal em Sertãozinho? E a resposta é sim, gente. Existe federal em Sertãozinho. Mas onde é que fica? Ela fica próxima ao ponto turístico, que é o Cristo aqui de Sertãozinho, na rua Américo Ambrósio, número 269, no bairro Jardim Canaã. Essa foto aqui é uma foto atual dos servidores do campus de Sertãozinho. E o Instituto Federal tem dentro dele trabalhando atualmente 95 docentes, que são os professores, 59 técnicos administrativos e 4 estagiários. O campus oferta hoje em dia muitos cursos, dentre eles estão os técnicos, tecnólogos, o mestrado, as licenciaturas, tem também as engenharias e também alguns cursos de extensão. Vou apresentar para vocês o organograma do campus. Lá em cima fica o COCAN, abaixo dele vem a direção geral e ela tem algumas subdivisões. Dentre elas se encontra o gabinete, a direção administrativa, a diretoria adjunta de pesquisa e inovação, a diretoria adjunta de extensão, a direção de ensino e a diretoria de desenvolvimento organizacional. Dentre essas opções se encontram algumas subdivisões também. Relacionando ao quesito carreiras, o Instituto tem um estágio probatório, que funciona como um período de experiência, onde será avaliado o desempenho e a capacidade daquele recém-concursado. Essa avaliação é feita periodicamente por meio de 3 ciclos, realizada a cada 10 meses. E como começa a avaliação dos servidores? Começa a partir do momento em que o servidor entra dentro do Instituto. Essa avaliação tem duração de pelo menos 3 anos durante o efetivo exercício. É necessário que essa avaliação seja aprovada para que ele possa ser efetivo dentro daquele cargo. Aqui a gente mostra um exemplo desse processo de autoavaliação, onde são observados os seguintes aspectos: a sua assiduidade, a frequência, a consistência que ele tem durante todo esse período, a disciplina, a iniciativa, a produtividade e a sua responsabilidade. Essa autoavaliação não precisa ser feita dentro do instituto. Ela pode ser feita com preenchimento online, justamente para facilitar a avaliação da chefia e facilitar com que os servidores também realizem a sua autoavaliação. Por que avaliar os servidores durante esse período? A sua importância se dá justamente para estimular o seu desenvolvimento, diagnosticar os problemas quando houver problemas, promover um melhor relacionamento, identificar as suas necessidades também quando houver necessidades, dar estabilidade aos servidores e também aumentar a sua eficiência dentro da organização. Agora falando sobre as questões de avaliação de desempenho, aqui no Instituto Federal nós temos as avaliações dos técnicos administrativos e dos docentes. No caso, nós estamos focando nos servidores tais. A avaliação também pode ser chamada como progressão por mérito, porque ela também progride na carreira. Ela ocorre de forma a partir das normas do Instituto, fundamentada na Lei 11.091, artigo 10, dado no ano de 2005. Bom, essa avaliação, como é que ela funciona? Quanto tempo? Demora entre 18 meses, ou seja, 1 ano e meio. A cada 1 ano e meio você solicita a sua avaliação de desempenho.
Quem avalia? É a chefia que avalia e mais 3 colegas que trabalham no mesmo ambiente. São para todos? Sim, todos os tais têm o direito de realizá-la. Como é feita? Ela é feita por um questionário de forma online. Por onde? Tudo é realizado via Swap. O Swap que a gente está acostumado a ver os boletins e tudo mais, é tudo feito por lá. Tem feedback? Sim. As pessoas que avaliam têm a opção de poder falar e dar suas considerações dentro do próprio formulário. Aqui é um tipo do modelo que a gente tem do requerimento de avaliação de desempenho por mérito. Ela consta nome do servidor, fatores de desempenho e é um único formulário realizado por 2 pessoas, ou seja, o avaliador e o avaliado que preenche. É dado 5 fatores, no caso aqui nós temos 2, preparo profissional e qualidade de trabalho, mais adaptabilidade. No caso, é um único formulário, que são 2 pessoas que preenchem, avaliando o grau de desempenho dado como ótimo, bom, regular ou insatisfatório. Aqui são as outras 3 unidades de fatores que avaliam essa questão de desenvolvimento, que é assiduidade, qualidade individual e iniciativa. Bom, essa é outra parte do questionário que nós temos, ou seja, avaliação das condições de trabalho, onde é avaliado causas pessoais e causas do sistema. Nesse caso, é um tipo de formulário opcional. A pessoa escolhe se quer ou não preencher, caso não queira, não tem necessidade, também pode ser preenchida tanto por avaliado quanto avaliador. Aqui nós temos o formulário de avaliação da equipe de trabalho. No caso, são essas 3 pessoas que realizam esse preenchimento, esses 3 colegas que trabalham no mesmo ambiente do avaliado, analisando questões de qualidade de trabalho, alcance dos resultados, condições físicas do ambiente e atuação da chefia, também dado como ótimo, bom, regular ou insatisfatório. Um ponto interessante a ser mencionado é que esses campos de preenchimento são optativos. No caso, esses daqui que estão sendo mostrados, justificativas, sugestões, necessidade de capacitação e dificuldades ambientais. Nesta parte, os avaliadores podem justificar, dar opiniões e sugestões sobre o servidor, que é a parte que eu mencionei sobre feedback. É aqui em que o pessoal pode falar e dar suas opiniões sobre as condições de trabalho, sobre como é aquele funcionário que está sendo avaliado e afins. O outro ponto a ser ressaltado é que esses 3 colegas que trabalham no mesmo ambiente que essa pessoa que está sendo avaliada, não necessariamente tem que ser identificada. Todo formulário, no final, é necessário uma assinatura digital das pessoas que estão participando. No caso, esses 3 colegas têm essa opção de escolher ou não ser identificados, porque às vezes a crítica não é vista de uma forma positiva e gera mais conflito ainda. Então, nesse caso, o pessoal tem a opção de escolher se quer ou não se identificar. Como que acontece o ingresso na carreira? Bom, precisa realizar um concurso público, que é por meio de provas, e eles irão observar a escolaridade e a experiência que é exigida para cada cargo. E ele sempre irá ocorrer no nível 1 de cada classe. O plano de carreira ele é dividido em 5 classes, que vai de A a E. E eles serão classificados por requisitos como escolaridade. Os cargos da classe A e B, eles foram extintos e se tornaram obsoletos. Hoje, o Instituto ele abre uma licitação e contrata empresas que oferecem esse serviço com o pessoal terceirizado. A classe C, o requisito da escolaridade dele vai ser de nível médio. E quais cargos englobam o nível médio? Auxiliar de biblioteca, auxiliar de assuntos educacionais, assistente de aluno. A classe D ela já vai ser de nível médio técnico, que vai englobar cargos como técnico em contabilidade, em laboratório, química, automação e até mesmo o tradutor e intérprete de Libras. E já a classe E ela vai ser de nível superior, que engloba cargos como administrador, contador, psicólogo e pedagogo. Uma observação importante é que os servidores eles não podem passar de uma classe para outra. Um exemplo é, quem entra na classe D, que é de nível médio técnico, ele não vai conseguir passar para a classe E, que é de nível superior. Para isso, ele vai precisar realizar um novo concurso público.
Cada uma das classes vai ser dividida em 4 níveis de capacitação, que irá de 1 a 4, e cada nível ele vai ter 16 padrões de vencimentos básicos. E para conseguir mudar de um padrão para o outro, que vai do 1 ao 16, você vai precisar ter um resultado satisfatório na avaliação de desempenho. E ele vai ser por mérito, ou seja, a cada 18 meses ou 1 ano e meio, vai ser possível mudar o nível e ele vai começar a contar a partir do primeiro dia de trabalho. Falando agora da evolução dos níveis de 1 a 4. Ele será por meio de progressão por capacitação. E qual curso será considerado para conseguir obter o progresso para cada nível? Lembrando que precisa ter um intervalo de 18 meses de um nível para o outro. E o curso, ele não pode ser de educação formal, de nível médio, nem graduação ou pós-graduação. Outro fator também é que a área do curso ela deve ser relacionada com a área do trabalho do servidor. Um exemplo, eu não posso trabalhar na biblioteca e fazer um curso de hotelaria. Não tem nada a ver com a minha área de trabalho. Então, não será utilizado para eu conseguir evoluir de nível. Isso depende apenas do servidor. Se ele não quiser fazer um curso para evoluir, não tem problema, pois não é exigido, apenas uma opção de cada servidor. E cada nível ele vai ter uma carga exigida diferente. Ou seja, o curso que for feito, ele deve conter o mínimo exigido de carga horária. Será que é possível eu usar certificados que foi obtido antes do ingresso no IFESP? Bom, a resposta é não. Só vai ser aceito o certificado se ele for obtido durante o período da sua atividade no Serviço Público Federal. Além do que foi falado, nós também temos o incentivo à qualificação, mas o que exatamente é um incentivo? Todo servidor, quando ele é dentro do serviço público, ele entra justamente em um cargo de uma formação específica. Quando ele resolve fazer um curso além daquela que está sendo exigida para ele, ele recebe o chamado incentivo, que é um percentual sobre o valor de salário que ele recebe a mais por estar cursando alguma coisa. Se essa área que ele está cursando é correlata com o que ele faz, com o que ele atua ali no trabalho, ele recebe um tanto de percentual. Se ela é indiretamente correlata, ele recebe um outro tipo de percentual. Por exemplo, quando o curso é de graduação, se a área é diretamente relacionada, ele recebe 25% de qualificação, de porcentagem no caso. Quando ela é indiretamente, recebe 15%, e assim sucessivamente em especificação, mestrado e doutorado. Temos aqui também alguns questionamentos em relação a esse processo de capacitação, como, por exemplo, se há horário diferenciado para quem estuda. E a resposta é sim, existe uma redução de carga horária justamente para facilitar e ajudar aqueles que estão no processo de realização de cursos. Há alguma iniciativa de capacitação interna dentro do Instituto? Sim, existe afastamento justamente para ajudar na qualificação e na capacitação daquele servidor. Em caso afirmativo, a avaliação de desempenho tem relevância? Sim, o desempenho é levado em consideração, assim como também o seu tempo de exercício. E terminamos aqui a nossa apresentação. Muito obrigada.